Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV e pelo nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir então como estará o tempo aqui em Brasília. Olá, Camila, tudo bem? Olá, Voit, tudo ótimo. Vamos então à previsão do IMETRO, Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo instável, com chuvas durante todo o dia na capital da República. Temperatura varia de uma mínima de 17 graus e uma máxima a 25 graus. E também o que está rodando, o que está circulando, o que está agitando o meio jornalístico de hoje, Camila? Voit, a repercussão de todos os jornais é com a presença em Brasília do presidente eleito Jair Bolsonaro e as entrevistas do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, em Curitiba, e de Paulo Guedes, o superministro da Economia. A Folha de São Paulo diz que Senado vota de surpresa pauta de aumento para o Supremo. O que mais virá de surpresa por aí, hein, Voit? Bom, nós vamos ter que esperar, né? Mas parece que vem muitas. O Estadão dá destaque para as eleições parlamentares nos Estados Unidos e a vitória dos democratas na Câmara, mas Trump ganha no Senado. O Globo destaca a entrevista do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, ontem em Curitiba e diferenças entre ele e Bolsonaro sobre alguns temas. E o antagonista está falando dos salários dos ministros do STF, que passaram de 33 mil para 39 mil. É um baita salário, né? Mas certeza. O povo vai chiar, viu, Camila? Porque aumentar o salário dos graúdos e sem aumentar o salário da base. E é isto que está falando e pretende modificar o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E hoje nós vamos tratar aqui no Direto sobre a Semana Global de Empreendedorismo e muito sobre política. Nós vamos receber o senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reins. Vamos fazer então um pequeno intervalo, mas antes, você que aposta, você que compra dólar e vende dólar, o dólar operou em baixa de 0,83%, cotado a 3,73%. E as bolsas operaram estáveis. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV e também pelo nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br, pelo canal 12 da NET e por todas as mídias sociais. E hoje estamos recebendo com muita alegria aqui, porque torcemos inclusive pela sua eleição como senador do estado do Rio Grande do Sul, o deputado Luiz Carlos Reins, do PP. Agora não sei, né? Deputado ou senador, mas já vamos oficializar. É uma satisfação recebê-lo aqui, senador. Bom dia, Oitumas. Prazer estarmos novamente aqui. Deputado ainda, senador eleito, mas vamos assumir só o ano que vem. Como é que foram essas eleições? Muito puxado, né? Assim, nós tivemos um empenho muito grande, o trabalho, você conhece o nosso trabalho, a gente conseguiu colocar uma mensagem, uma proposta positiva. As pesquisas nos atrapalharam, o Ibope mais uma vez errou, né? Errou comigo no Rio Grande do Sul, errou com a Dilma em Minas, errou com o Suplicy em São Paulo. Okay. O Requião no Paraná. E assim foi indo, bueno, mas eu consegui me eleger a despeito da proposta, da pesquisa que o Ibope fazia. Então deu certo, essa esperança que a gente conseguiu passar para o eleitorado gaúcho, fez uma expressiva votação, quase 500 mil votos à frente do segundo colocado, né? 400, quase 500 mil votos nós fizemos em cima do senador Paim, que já tem uma trajetória, uma tradição. Sim. E o PT sempre é o PT, né? Então as esquerdas se uniram em cima do nome dele, mas a gente teve essa expressiva votação e o nosso compromisso, essa esperança que a gente passou, certamente a mesma que o Bolsonaro levou em todo o Brasil, né? No Brasil inteiro, essa onda de o verde e amarelo, da esperança de um país diferente, é o que levou à vitória dele e também nos ajudou muito lá no Rio Grande do Sul. O Bolsonaro teve papel fundamental, é isso que o senhor já falou, né, em várias partes, no Brasil inteiro. Agora, qual é a proposta que o senhor acha que realmente mobilizou o eleitor, além dessa questão da retomada do Brasil e da esperança? A esperança no corrupção? A corrupção foi um ponto importante, né? Que teria que mudar, e o povo entendia, Oitumas, que os partidos, inclusive o meu, alinhados a diversos outros partidos, aquilo seria a continuidade. Portanto, Bolsonaro sem partido, sem tempo de televisão, dizer, que tem 5, 6 minutos, vai ter 20 segundos, quer dizer, isso vai ser mortal. Não foi. O pessoal acabaria desligando a televisão nos horários nobres. Agora ele vai ter aqueles flash que aparecem durante o programa de televisão. Não aconteceu e não vingou para ele e para muitos candidatos. Então, essa esperança que levou à corrupção é um ponto fundamental, né? E também segurança pública, a questão doutrinária hoje dentro das nossas escolas, das nossas universidades, uma série de coisas. Eu vi um ato agora, recentemente, lá no Rosário, Colégio Rosário, em Porto Alegre. O colégio fizeram um protesto, alguns professores e estudantes protestam contra o Bolsonaro logo depois da eleição. No dia seguinte, os pais foram lá e fizeram eles um protesto com os alunos, filhos dele. Quem paga somos nós e vocês têm que respeitar a escola. Isso não acontecia. Essas pessoas que não participavam de processo, nenhuma, as pessoas foram às ruas. Então, nesse caso, num dia acontece um protesto contra Bolsonaro, no outro dia, muito maior, protesto pró-Bolsonaro. Então, essas pessoas saíram das suas casas, saíram às ruas para dizer no Brasil inteiro. Eu fiz campanha nas carreatas que eu fazia lá, eu queria que você visse a satisfação das pessoas vindo às ruas com bandeira verde e amarela. Esse nacionalismo voltou, as pessoas estão satisfeitas, estão esperançosas num Brasil diferente, um Brasil que está travado, literalmente travado, e tem que ter alguém que destrave esse país. É o meu compromisso no Senado e também o compromisso do Bolsonaro com seus novos ministros que lá está escolhendo, né, para poder compor um time de primeira e fazer esse país andar para frente. O senhor acredita que as prioridades deste momento, além da escolha certa dos ministros, Sérgio Moro foi um golaço, sem dúvida alguma, do Bolsonaro, quais os temas? Reforma tributária, agronegócio, segurança e geração de emprego, né? A Previdência, tem que mexer na Previdência. Isso é uma questão fundamental, né? Terá que ser feito agora. Paulo Guedes tem falado, hoje o Bolsonaro deve falar com o presidente Temer também. Esse é um tema que talvez parte possa já ser resolvido esse ano ainda,
né, que já ajuda, um déficit de quase 200 bilhões. Isso é um déficit só da Previdência, fora o déficit que tem no orçamento de 140 bilhões, é muito grande, tem que acertar isso aí, não tem quem consiga sobreviver. Então a Previdência é um ponto fundamental, a tributária da mesma forma, precisa ser mexido, a reforma política, o sistema político atual não aguenta, o país não aguenta mais, tem que mexer. Então, alguns pontos, a própria reforma trabalhista já andou, né, muito. Algumas coisas tem que acertar para que esse país possa andar. A gente vê os entraves que existem hoje nas questões ambientais, nas questões trabalhistas. Será uma série do lado, eu chego dentro do Ministério da Agricultura, as coisas entravadas. Inclusive, o Dr. Moretti, que é lá da Embrapa, esteve aqui no nosso programa e disse que o Brasil utiliza, e a NASA acabou de constatar, 7% do seu território nacional. E que haveria espaço de, plantando corretamente, chegar aos 15, 16, até 18% do território nacional. Que riqueza é essa? Preservando 50% do território brasileiro, preservando 50% do território brasileiro, com floresta amazônica, com cerrado brasileiro. Imagina, qual país do mundo que pode dizer, eu tenho 400 milhões de hectares intactos, intocáveis, intocados. É maior, é quase o tamanho da Europa. Então tu veja, esse é o Brasil. Qual é o país que tem moral para vir criticar o país? Qual? Holanda? Inglaterra? Quem pode? Ninguém. Vai em qualquer país, a Alemanha, vai na Itália, qualquer país, vê como é que eles tratam as beiras dos seus rios. Olha os nossos rios preservados. Então tem muita coisa legal acontecendo aqui e é muito importante. Portanto, eu vejo que não há necessidade, tem que tirar a ideologia de dentro deste e de qualquer ministério e as coisas vão mudar. Como o senhor conhece e muito a agricultura brasileira, e eu lhe conheço, sei disso, como é que o senhor vê essa nova perspectiva do tratamento das invasões de terras, dos movimentos que costumeiramente prejudicaram, invadiram terras? Não está na hora de resolver essa questão da reforma agrária, senador? Mas ela existe. Nós implantamos lá no Rio Grande do Sul, Oito Chumas. Eu, no tempo do Fernando Henrique, no meu primeiro mandato, nós criamos ali o Banco da Terra. Naquele Banco da Terra foram quase 11 mil famílias assentadas. Saía dinheiro do governo federal, 20 anos de prazo para pagar, um juro baixo, para que um filho de um agricultor que queria começar a sua propriedade, para que uma filha que casou e o pai não tinha um pedacinho de terra, para que um trabalhador rural que trabalhasse numa granja ou numa fazenda, eu sou trabalhador, eu quero ser um produtor, quero ter um pedaço de terra. Nós criamos esse movimento, esse processo, e deu certo no Rio Grande do Sul. Nós fizemos isso nos anos 99 a 2002, deu mais, praticamente a mesma quantia do que foram assentados no tempo do Lula e da Dilma em 16 anos no estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos isso em 4 anos lá, e um programa que deu certo. Porque aí quem se envolvia nisso? Os conselhos municipais de agricultura de cada município. Ali estava a Câmara de Vereadores, ali estava a Secretaria Municipal da Agricultura, ali estava a Emater, ali estava o Sindicato Patronal, ali estava a Cooperativa, o Sindicato dos Trabalhadores, enfim, todas as entidades participavam do processo. Isso é democracia. Em qualquer município era PDT no governo, era PMDB no governo, era PP no governo, PT no governo, PSDB, não interessa o partido. Agora, resumindo, senador, tem como fazer. Quer dizer, quem quer terra, tem terra. E oportunidade de obter essa terra? Tem. Nós temos que montar um programa dessa forma. Não é assim, agora, vou desapropriar a propriedade para poder dar para quem eu quero. Não. A questão indígena. Qual país do mundo tem 114 milhões de hectares? O que é 114 milhões de hectares? 4 vezes o nosso estado do Rio Grande do Sul, 4 Rio Grande do Sul em áreas indígenas no Brasil. Precisa mais terra? Será que é necessário? Queriam mais 100 milhões de hectares. Aí fazem um movimento quilombola, fazem um estudo que tem 5.500 quilômetros no Brasil, 5.500. Estudar, que isso aí nós temos que retomar o assunto que... Bom, já tem propriedades em cima, tem cidades em cima. Agora imagine, não, agora tem que fazer mais 25 milhões de hectares. As coisas não são assim. Se o Estado brasileiro tiver dinheiro, faça o que bem entender. Agora, não tomando as terras de gente que está em cima da propriedade há mais de 100 anos. Senador, nós queremos lhe desejar sorte, mais uma vez lhe parabenizar pela eleição. Conhecemos o seu trabalho, acho que o Rio Grande do Sul está bem representado com o senhor e o senador Paim, e vamos aguardar então os acontecimentos, mas está sempre convidado a voltar ao Direto de Brasília. Muito obrigado.
Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui um pouquinho nós vamos falar de empreendedorismo. Já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, agora recebendo aqui em nossos estúdios Enio Pinto, que é o especialista em empreendedorismo do Sebrae. Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação. A satisfação é nossa e principalmente porque, além de nosso parceiro, o Sebrae lançou esta semana a Semana Global do Empreendedorismo. O que é esta semana? Voit, o que acontece? Na verdade, essa semana está na sua 11ª edição, sendo que é o primeiro ano que o Sebrae lidera essa iniciativa no Brasil, mas ela acontece, portanto, desde 2008. É uma iniciativa que iniciou-se na Inglaterra. Gordon Brown, até então primeiro-ministro do Reino Unido, desafiou alguns empreendedores a criar uma grande mobilização. Num primeiro momento era uma grande campanha para estimular as pessoas a darem o próximo passo dentro da questão do empreendedorismo. Então, pessoas que têm um projeto engavetado, vamos tirar esse projeto da gaveta, vamos implementar essa empresa. Quem tem um pequeno negócio, vamos dimensioná-lo de maneira maior, vamos diversificar, vamos ampliar. Ou seja, como é que eu, de alguma maneira, crio toda uma mobilização, toda uma campanha, todo um movimento no sentido de estimular o empreendedorismo, a cultura do empreendedor. E isso já é uma realidade no Brasil, já se solidificou, as pessoas têm consciência de que podem ter um pequeno, grande negócio? De fato, a própria Semana Global começou já grande, eu diria, começou em 33 países. Hoje, no ano passado, alcançou 167 países no mundo. O Brasil tem a maior Semana Global do Empreendedorismo do mundo. E, de fato, a gente costuma dizer que o Brasil é um país de alma empreendedora. Quando você faz um recorte, por exemplo, entre os países do G20 e pega só o critério quantitativo, o Brasil pode-se dizer que é o país mais empreendedor do mundo. Em aspectos quantitativos, a gente está muito bem na foto. A gente precisa avançar nos aspectos qualitativos desses negócios. Agora, como é que a gente passa para isso? Como é que a gente leva essa informação para o cidadão que não sabe nem o que é um empreendedorismo, mas ele quer ter o seu negócio? O Sebrae tem um atendimento específico para isso? Perfeito. Eu tenho hoje 626 endereços, 626 pontos de atendimento físicos espalhados pelo país. Eu tenho um portal que é acessado por 3 milhões de indivíduos todo mês. Eu tenho uma plataforma de educação à distância, eu tenho um 0800, ou seja, o Sebrae tem uma pluralidade muito grande de canais para promover esse atendimento e ele atende não só a CNPJ
CNPJ constituída, a empresa já estabelecida, como também o CPF, o candidato a empresário, que quer começar do zero, que tem uma ideia, que quer trocar uma experiência com um consultor do Sebrae para tirar essa ideia da cabeça, passar para o papel para depois implementá-la como negócio. Qual é a grande dificuldade? Por exemplo, no Brasil, se tem muita incerteza jurídica, se tem altas taxas de imposto, isso amedronta. Citei há pouco o caso de fechamento de 500 mil pequenas e microempresas nos últimos tempos. Por que isso acontece? De fato, o cenário macroeconômico é rigoroso com o pequeno negócio, que é muito volátil. Nós temos aí uma selva burocrática, uma dificuldade tributária, pouco acesso a crédito, mas principalmente, Voit, a gente precisa profissionalizar a gestão desses pequenos negócios. A gente tem um número muito grande de candidatos a empresários que começam seus empreendimentos dominando apenas os aspectos operacionais daquele estabelecimento. Então, por exemplo, ele vai montar um restaurante, ele é um chefe de cozinha, ele é um gourmet, ele domina isso aí, mas ele não entende nada do que a gente chama de back office, ele não entende nada de administração dessa empresa. A gestão desse negócio. Então, assim, o principal fator de falência, de mortalidade empresarial no país, de fato eu diria, o amadorismo dos gestores, a pouca profissionalização desses nossos empreendedores. Agora, estamos caminhando para uma boa solução? Reforma tributária, por exemplo, o que ela pode contribuir para que se reaqueça o mercado do empreendedorismo no país? Olha, a gente tem, assim, de fato, com esse novo governo eleito, uma sinalização de que eles vão combater de maneira contundente aí o custo Brasil, e isso de alguma maneira reverbera para todos os segmentos empresariais, todos os portos, inclusive o pequeno. Mas a gente está vivendo também, Voit, uma mudança cultural. Há uma onda favorável ao empreendedorismo. Hoje eu costumo dizer que está na moda ser empreendedor, né? No passado, eu que já tenho mais de 50 anos, a gente ouvia com muita frequência que abrir um pequeno estabelecimento, um pequeno negócio, era uma alternativa para quem não tinha feito uma boa carreira como um profissional autônomo ou numa multinacional, ou aqui em Brasília passado num concurso público. E hoje em dia não. A garotada, os jovens, os estudantes já percebem no empreendedorismo uma opção, uma alternativa muito charmosa de carreira. Agora, entendeu? Eu vou pedir apenas um pequeno intervalo, porque eu gostaria de saber como o sujeito pode fazer, o que ele deve fazer, qual é o primeiro passo para eu abrir um pequeno, grande negócio, quem sabe. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, através dos canais do Grupo KTV e também do nosso site, www.diretodebrasilia.com.br, agora no canal 12 da NET e também por todas as mídias sociais. E estamos recebendo aqui o especialista em empreendedorismo do Sebrae, Enio Pinto. Eu acho que eu tenho condições de abrir um negócio. Qual é o primeiro passo? É procurar o Sebrae? O que acontece? A gente recebe alguma coisa em torno de 2 milhões de candidatos a empresário todos os anos nos postos de atendimento do Sebrae. É muita coisa. É muita coisa. E a conversa, ela segue mais ou menos a seguinte linha, né? Quando você quer empreender, a primeira coisa é tentar identificar qual a sua vocação empresarial. E aí tem algumas perguntas chaves que precisam ser feitas, né? Uma, faça aí uma lista de coisas com as quais você tem muita afinidade, que você tem prazer, tem satisfação pessoal em estar realizando, né? Porque é fundamental que você goste do segmento em qual você vai atuar, que aí você consegue ser criativo, trazer ineditismos, inovar, porque você está ali com muita satisfação. Então, a primeira coisa é essa lista. Parece até um pouco romântico, mas começa por aí sim. E aí depois você vai avaliar de maneira muito crítica essa lista e ver o seguinte, dentre essas coisas com as quais eu me identifico, em qual delas eu tenho uma vantagem competitiva em relação à média dos brasileiros? Ou seja, em qual delas eu sou competente? Porque aí eu já começo a fechar esse funil. Eu gosto e sou competente na realização disso. E essa lista agora precisa ser confrontada com problemas. Toda empresa existe para resolver um problema de um determinado público. Então, se eu gosto, tenho satisfação pessoal em atuar com aquele segmento, sou competente na realização daquele serviço, na entrega daquele produto, daquele serviço, e é uma demanda da comunidade na qual eu estou inserido, é um problema da comunidade na qual eu estou inserido, eu consigo aí identificar a minha vocação empresarial. E aí, Walt, um segundo passo muito relevante, eu costumo dizer que é uma conversa com o espelho, porque nem todo mundo tem a questão do empreendedorismo como nato, né? Ele é um vocacionado. E aí você tem que, de fato, a gente tem um conjunto de características que define o perfil ideal para quem quer empreender. Porque parece que existe um romantismo, né? Agora não vou ter mais patrão, não vou ter mais nada, eu vou mandar no meu negócio. E não é bem assim, né? Não é bem assim, porque você vai ter um patrão muito mais rigoroso que é o cliente, entendeu? Que vai exigir de você talvez mais do que o seu patrão no emprego tradicional exigia. Né? Então é fundamental que você faça uma autoavaliação, converse com pessoas próximas para ver se você tem de fato esse perfil ideal para empreender, que é um conjunto de características pessoais que vão dizer se você vai ter mais sucesso à frente de um negócio. Por exemplo, você é uma pessoa que estabelece metas, que tem objetivos, que planeja, que é comprometido com o que faz, que busca informação para subsidiar a sua tomada de decisão. Então, assim, é focado em qualidade na entrega do seu serviço. Tem todo um conjunto de características que compõem esse perfil ideal. E aí você, tendo identificado sua vocação e chegando à conclusão de que sim, você tem um perfil empreendedor, a possibilidade de você vir a ter sucesso é grande. Agora tem um detalhe também, né? Se o sujeito não projetar bem, não se organizar bem, acontece o que tem acontecido normalmente de uma empresa não durar um ano. Fechamento de empresas que se lançam no mercado e outras que se lançam fora do tamanho. Vou crescer, vou produzir, e aí, como é que faz? Você tem que fazer o que a gente chama aí de uma modelagem desse negócio. É colocar ele primeiro no papel e atestar a viabilidade desse modelo, por isso modelagem, antes de colocá-lo de fato operando na rua. Isso pode inclusive resultar num estudo mais profundo, dependendo do tamanho do investimento que você vai fazer, e chegar no que a gente chama de um plano de negócio. Mas esse plano de negócio, ele vai estudar... Mas o Sebrae ajuda a fazer esse plano? Porque eu não tenho noção nenhuma de como fazer um plano de negócio. Os consultores do Sebrae têm roteiros próprios, prontos, simplificados para a realização desses planos. Mas isso aí deve custar caro, não custa? De forma alguma. Você pode fazer isso indo aos pontos de atendimento do Sebrae, em atendimentos gratuitos. Você pode se inscrever em cursos presenciais ou à distância para a elaboração desse plano de negócio, desse modelo de empresa. Todas essas capacitações à distância do Sebrae são gratuitas também. As presenciais a gente cobra uma taxa, até porque tem todo um custo de ter ali toda aquela estrutura disponível para o empreendedor, mas valores muito subsidiados. E aí a gente vai ajudar você a botar essa empresa no papel, testar a viabilidade dela, ver principalmente se ela tem mercado. Exatamente. Né? Porque uma empresa ela não existe porque tem proprietário, produto Vender ou gelo no Alasca é meio complicado, né? A empresa existe porque tem um público interessado em adquirir o seu produto. Ela existe porque existe o cliente, é a razão de ser de qualquer empreendimento. Então a gente te ajuda a definir quem é o perfil de público,
que você vai atender, o aspecto qualitativo dele, e depois tenta quantificar esse público para ver se de fato esse negócio é viável, se tem mercado ou não. Tá certo, então. Enio Pinto, olha, foi uma satisfação, uma alegria recebê-lo aqui. Vamos voltar outras vezes, porque realmente a esperança e a expectativa do Brasil está no pequeno e grande negócio. Os grandes já estão praticamente realizados e aí fica mais fácil. Muito obrigado, uma satisfação, e nós vamos continuar falando de empreendedorismo, inovação, novos negócios. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília, oferecimento Sebrae, empreendedorismo que transforma.